Meus amigos, a jornalista Eliane Cantanhede, da Globo News, tentou passar um pano para Lula e, além disso, tentando enganar a população para desvincular a imagem do Lula com o Maduro. Mas, na altura do campeonato, é um pouco difícil, pelo menos para quem acompanha a política e é honesto consigo mesmo, tentar desvincular essa imagem dos dois. Desde que as complicações na Venezuela se iniciaram, todos os jornalistas da Globo News tentam fazer uma análise, tentando tirar o corpo fora, né? Olha, nós jornalistas não aceitamos o que está acontecendo lá, aquela coisa toda, e ao mesmo tempo meio que criticaram o Lula e ao mesmo tempo tentam salvar a imagem do Lula. Mas, como eu disse, no ponto que nós chegamos é um pouco complexo isso ocorrer. Vejam esse vídeo da Eliane Cantanhede passando o pano para Lula. O Maduro faz essas coisas exatamente para jogar, né, o Lula, o Obrador, né, e o Petro contra os outros países. Olha, eles são meus aliados, hein? E isso cria dificuldades para esses presidentes dentro dos seus países internamente, como aqui no Brasil, né? 100% dos editoriais dos jornais, por exemplo, dos comentaristas, criticam evidentemente aquela fala do Lula completamente deslocada, sem sentido. E o Maduro, quando fala isso, né, ele sabe o efeito que ele está criando. Ele está querendo dizer, tá vendo? Eles são meus amigos, né? Eles não estão querendo me tirar daqui. Ou seja, ele divide a pressão internacional. Eu vou contextualizar para vocês do que ela está analisando. É uma matéria que saiu, que é muito importante vocês saberem para entender essa passada firme de pano da Eliane Cantanhede. Veja essa matéria que saiu no Poder 360. Lula trabalha para que respeitem a Venezuela, diz Maduro. Venezuelano elogia comunicado de Brasil, Colômbia e México e diz que o petista age para que os Estados Unidos não façam o que estão fazendo. Ou seja, o Maduro mandou um recado dizendo que o Lula está trabalhando para apoiar a Venezuela, apoiar Nicolás Maduro, e ele agradece muito esse esforço do governo brasileiro. E aí que entra o vídeo da Eliane Cantanhede querendo dizer o seguinte: olha, o Nicolás Maduro está fazendo isso de propósito, para poder manchar ali a imagem do Lula. Ele sabe muito bem as consequências disso, como se o Maduro estivesse fazendo isso para prejudicar o governo brasileiro e se levantar ali como o cara da Venezuela. E não é exatamente isso. A Eliane Cantanhede, como todos os jornalistas da Globo News, são muito desonestos em passar as informações. Quem acompanha a Globo News, ou pela televisão, ou pelas matérias, ou até mesmo aqui pelo canal, que muitas das vezes eu venho trazendo matérias sobre essa emissora para podermos analisar, sabe muito bem que há um tempo atrás, antes de todo esse caos se iniciar, a Globo News e seus jornalistas eram os primeiros a ficarem felizes quando Lula, por exemplo, recebeu Nicolás Maduro aqui no Brasil. Devemos lembrar que enquanto Bolsonaro estava no poder, Bolsonaro nunca quis receber Nicolás Maduro. Isso começou a ocorrer ou voltou a ocorrer após a entrada de Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, quantas vezes nós vimos esses jornalistas falando que era necessário Lula ter esse comprometimento com Nicolás Maduro, com a Venezuela, porque isso era muito democrático, isso fazia parte, né, de alianças positivas e aquela coisa toda. Lembrando que a Venezuela deve um dinheirão para o Brasil, que o Brasil emprestou esse dinheiro para a Venezuela e Nicolás Maduro não paga essa dívida. E na época os jornalistas falavam, não, tem que continuar ali, né, ser democrático, ser um democrata, porque o Nicolás Maduro deve ao Brasil e eles sempre tiveram essa aliança. Todo mundo que acompanha a política sabe muito bem que Nicolás Maduro, Hugo Chávez, enfim, Cristina Kirchner, entre outras pessoas, outros políticos, sempre foram da mesma cúpula, do Foro de São Paulo, sempre participaram unidos para poder perpetuar o poder na América Latina, no Brasil, na Venezuela, enfim. Então, quando você vê Eliane Cantanhede, juntamente com seus colegas de profissão, tentando passar pano para Lula e retirar o corpinho de fora no que diz respeito ao que eles sempre falavam, que a Venezuela era uma democracia, claramente demonstra uma falsidade de informação para os telespectadores. Porque uma hora Maduro é democrático, é a favor da democracia, tá tudo certo, e agora ele é antidemocrático, ele é um ditador, como esses jornalistas chamam agora. Chegaram a ter a cara de pau de falar que o Nicolás Maduro é conservador. Olha só como que esses jornalistas são sujos, tentando descolar a imagem do Nicolás Maduro com a esquerda, com o Lula, para colar a imagem do Nicolás Maduro com a direita, com o conservadorismo, para perpetuar a narrativa de que quem é ditador é o Bolsonaro, é a direita, eles sim são os propagadores de discurso de ódio. Só que dessa vez tá muito difícil para esconder a verdade. Se Nicolás Maduro não é de esquerda,
se Nicolás Maduro não é democrático, se Nicolás Maduro é um ditador, a pergunta que devemos fazer, principalmente para Eliane Cantanhede, é o seguinte: por que que o Lula recebeu Nicolás Maduro no Brasil, já que vocês da Globo News, jornalistas da Globo News, chamam o Lula de um homem democrático, que é um político democrata? Essa é a grande pergunta. É porque, na verdade, é ao contrário. Nicolás Maduro sempre foi de esquerda e o que Nicolás Maduro está fazendo na Venezuela é o mesmo projeto que Lula quer fazer no Brasil. Tanto é que Nicolás Maduro, após toda essa confusão, esse caos que está acontecendo na Venezuela, falou que deve regulamentar as mídias. Não é a mesma coisa que Lula fala? Após esse caos, 1.200 pessoas foram presas porque protestaram contra o governo dele. Não foi a mesma coisa que aconteceu no 8 de janeiro? Após todo esse problema, Nicolás Maduro disse que todas as pessoas que protestam contra o seu governo e contra o resultado do pleito são pessoas antidemocráticas. Não parece com o Brasil? Seria uma coincidência, Eliane Cantanhede? Ou Lula e Maduro são as mesmas coisas? O plano de poder na Venezuela é o mesmo que querem implementar no Brasil. Reflitam sobre isso. Coloque aqui nos comentários o que vocês acham dessa situação, o que vocês acham dos jornalistas da Globo News, Eliane Cantanhede, entre outros, tentando enganar os seus telespectadores, dizendo que Lula não é isso, Lula é democrático, Maduro não, Maduro é um ditador. Tentando descolar a imagem do Lula com Nicolás Maduro. Coloque aqui nos comentários o que vocês acham. É uma falsidade? É um jogo de narrativa? O que vocês acham? Porque eu estou com a pipoca nas mãos e um suquinho só assistindo todo esse teatro da Globo News. Muito obrigada pela atenção de todos. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo, dê o seu like é importantíssimo para que esse vídeo seja mais divulgado. Comente e me sigam nas redes sociais, que o link está aqui na descrição desse vídeo, ok? Até o próximo.